Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. A gente está conversando sobre a semântica da lógica proposicional. Na aula anterior a gente viu um conjunto de conceitos importantes, tá? Dentre os quais o conceito de consequência lógica, né? E a gente também viu o conceito do processo de decisão, né? Que é um processo de decisão para satisfatibilidade, né? Que é um algoritmo, né? Que a gente dá como entrada para ele uma fórmula da lógica proposicional e ele diz para a gente se aquela fórmula ela é satisfatível ou não, tá? A gente também viu que todo o processo de decisão para satisfatibilidade também é um processo de decisão para validade, tá? Então, todo o processo de decisão que você consegue construir para determinar se uma fórmula é ou não satisfatível, também é um processo de decisão que a gente consiga concluir se aquela fórmula é ou não válida. E isso é importante porque quando a gente falou sobre consequência lógica, né, a gente viu que a consequência lógica, eu vou voltar aqui um slide para falar sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui mais um. Então, é dito aqui, né, nesse slide aqui o seguinte, olha, que o A é consequência lógica do conjunto de fórmulas U, né? Se eu fizer a conjunção desse conjunto das fórmulas que estão nesse conjunto de fórmula, né, se essa conjunção implica o A, se essa fórmula, que é essa que está aqui desse lado, for uma fórmula válida. Então, isso significa que o A é consequência lógica desse conjunto de fórmulas U. E isso é muito interessante porque isso aqui é o que a gente chama de um argumento, tá? A gente vai ver isso numa aula mais para frente. Então, isso aqui é o que a gente chama de argumento, tá? E se essa fórmula aqui é válida, então a gente diz que esse argumento é válido, tá? Então, se a gente consegue desenvolver um processo de decisão para validade, isso é importante porque a gente consegue decidir se uma determinada fórmula é válida ou não e, consequentemente, a gente consegue definir se um determinado argumento é válido ou não, tá? Então, nas aulas anteriores, a gente viu um processo de decisão para satisfatibilidade e para validade também, né, que foi a tabela verdade. A tabela verdade pode ser utilizada para demonstrar se uma fórmula é ou não satisfatível e também se essa fórmula é ou não válida, tá? O problema da tabela verdade é que ela não escala muito bem conforme a gente aumenta o número de átomos em uma fórmula, tá? Então a gente viu que se a gente, por exemplo, colocar 3 átomos numa fórmula, né, a gente vai ter uma tabela com 8 linhas, né? Então se a gente colocar N átomos no conjunto de fórmulas da minha lógica, do meu conjunto de fórmulas ali, né, você vai ter um total de 2 elevado a N linhas, né? Ou seja, a tabela ela cresce exponencialmente com o número de átomos que você tem na sua fórmula e isso não é muito escalável, tá? Então a gente precisa construir outros processos de decisão para satisfatibilidade e, consequentemente, para validade que nos permitam decidir se uma fórmula é ou não válida, tá? E um desses mecanismos que a gente pode utilizar para decidir se uma fórmula é válida ou não, né, é o tablô semântico, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Bom, para começar, um conjunto de definições, tá? E essas definições, elas são razoavelmente simples, mas elas vão ficando... A gente vai ter que utilizar essas definições mais para frente, então é bom que você coloque isso na sua cabeça, mantenha isso no seu cérebro, tá? Então, definição 13. Um literal é um átomo chamado de literal positivo ou a negação de um átomo chamado de literal negativo, tá? Então, todo literal todo átomo, aliás, é um literal. A negação desse átomo é também um literal. Só que o átomo sem a negação, né, o átomo normal é um literal positivo e a negação do átomo é um literal negativo. Definição 14. Para qualquer átomo P, o conjunto P e não P é um par de literais complementares. Tá? Então, sempre que você ouvir falar de par de literais complementares, é que você tem o átomo e a negação do átomo nesse conjuntinho, nesse par, né?
Definição 15. Para qualquer fórmula A e não A, o conjunto formado por A e não A, é um par de fórmulas complementares. Tá? Então, a gente, no primeiro caso, tem um par de literais complementares e depois a gente tem um par de fórmulas complementares. Tá bom? Então, o exemplo aqui, ó, a gente tem esse conjunto de literais aqui, não P, Q, R, não R, e aí a gente pode ver que o Q e o R são literais positivos. O não P e o não R são literais negativos, tá? Se a gente pegar o R e o não R, a gente tem um par de literais complementares, tá bom? Tranquilinho por enquanto, né? Bom, vamos analisar a satisfatibilidade dessa fórmula que está aí. De novo, essa fórmula é uma fórmula pequena, com dois átomos só, então a gente poderia facilmente construir a tabela verdade para analisar a satisfatibilidade dessa fórmula. Tá? Mas eu não vou fazer isso, a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente. Tá bom? Então, olha só. Primeiro vamos identificar nessa fórmula, tá, o operador principal da fórmula. Tá? Qual é o operador principal dessa fórmula? É essa conjunção aqui. Essa é a operação principal da fórmula. Tá? Então, a gente primeiro pode analisar aqui, ó. Primeiro a gente pode analisar que o valor verdade para a fórmula A vai ser igual a T se e somente se o valor verdade para P igual a true, igual a verdadeiro, e o valor verdade para não Q ou não P também for igual a verdadeiro. Então essa é a primeira definição, é a primeira coisa que a gente pode concluir pela definição do operador E, desse operador aqui de conjunção. Tá? Então essa é a primeira coisa importante. Tá bom? Bom, a segunda coisa aqui que a gente pode analisar é o seguinte, olha, vamos olhar para essa fórmula aqui agora, o não Q ou não P. Tá? Então, o valor verdade de não Q ou não P é igual a true, verdadeiro, se e somente se o valor verdade de não Q é igual a true ou o valor verdade de não P é igual a true. Tá bom? Então, essas são as conclusões que a gente pode tirar por enquanto, né? Então, eu sei que até o momento eu sei essas duas coisas, né? Então, então, o que eu posso concluir aqui? Eu posso fazer uma conclusão aqui? Cadê meu? Tá, achei. A partir desses dois carinhas aqui, né, eu posso concluir o seguinte, olha, minha conclusão. O valor verdade de A vai ser igual a true se e somente se o valor verdade de P é igual a true e o valor verdade de não Q é igual a true, ou o valor verdade de P é igual a true e
o valor verdade de não P é igual a true. É igual a verdadeiro. Tá? Bom, e aí repara o seguinte no que a gente pode concluir a partir dessa análise que a gente fez da satisfatibilidade de A. Quer dizer, será que A é satisfatível? O que eu preciso para que A seja satisfatível? Eu preciso de uma interpretação onde A seja verdadeira. Bom, se eu interpretar uma das interpretações também dizendo que é possível que a fórmula A seja verdadeira quando eu interpreto P como true e não P como true. Né? P como true e não P como true. Isso é possível? Eu interpretar um átomo como verdadeiro e a negação dele também como verdadeiro? Isso aqui não é possível. Tá? Isso aqui não tem como. Não existe nenhuma interpretação. Né? Dos princípios, né, da lógica proposicional é que uma determinada fórmula só pode ser interpretada ou como verdadeira ou como falsa, não como os dois ao mesmo tempo. Então isso aqui não é possível, tá bom? Agora, essa outra que está aqui em cima, sim é possível. Então eu posso ter uma interpretação que interprete P como verdadeiro e não Q como verdadeiro. Tá? E é essa interpretação aqui que a gente pode utilizar para definir que a nossa fórmula é satisfatível. Tá? Então vamos lá, olha. Se eu coloco P como verdadeiro e não Q como verdadeiro, esse cara aqui é verdadeiro, automaticamente isso aqui também é verdadeiro. E aí eu tenho verdadeiro e verdadeiro, o resultado disso vai ser que V, valor verdade da fórmula A, também é igual a verdadeiro. Tá? Então eu fiz uma análise da satisfatibilidade dessa minha fórmula. Tá? Eu não precisei escrever a tabela verdade para definir se essa fórmula é ou não satisfatível. Tá? Então aqui está esse mesmo processo que a gente fez, né? E a interpretação que a gente consegue encontrar. Então logo A é satisfacível se existe uma interpretação que atenda 1 ou 2. Mas esse 2 aqui, como a gente viu, esse item aqui, ó, esse itemzinho aqui, esse item 2 aqui, ele nunca pode ser atendido. Tá? Então, note que no exemplo anterior, a gente reduziu a decisão sobre a satisfatibilidade da fórmula A uma decisão sobre a satisfatibilidade de um conjunto de literais. Tá? Então, voltando para cá, o meu objetivo inicial era saber se a fórmula A era satisfatível e eu acabei num ponto onde eu tinha que decidir se um conjunto de literais era ou não satisfatível. Tá? E é essa que é a ideia do tablô semântico. A gente sai de ter que analisar a satisfatibilidade de uma fórmula e cai na análise da satisfatibilidade de um conjunto de literais. Tá? Então, o teorema 13. Um conjunto de literais é satisfatível se somente se não contém um par de literais complementares. Tá? Então, no exemplo anterior aqui, a gente tem um par de literais complementares, P e não P. Então, esse conjunto de literais, P e não P, não é satisfatível. Tá? Já aqui, P e não Q é um conjunto de literais satisfatíveis, porque eles não existe um par de literais complementares aqui dentro. Então, um exemplo. Vamos analisar a satisfatibilidade dessa fórmula, P e não Q ou não P. Acho que essa aqui foi a que a gente fez, né? Foi. Beleza. Isso aqui está mostrando só o resultado que a gente obteve, né? E aqui a gente tem P e não P como um par de literais complementares, então não é satisfatível. E a gente tem P e não Q como um par de literais que não contém um par de literais complementares, portanto esse cara aqui é satisfatível. Tá? E aí, consequentemente, A vai ser satisfatível e o modelo dessa fórmula A vai ser a interpretação I de P igual a true e I de Q igual a falso. Né? Porque se I de não Q tem que ser verdadeiro, significa que o I de Q tem que ser falso. Tá?
Deixa eu ver só uma coisa aqui. Beleza. Então, agora a gente vai analisar a satisfatibilidade dessa fórmula que está aí. Tá? Então, vamos fazer isso, dessa fórmula aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que analisar é qual é o operador central aqui dessa fórmula, principal dessa fórmula, né? Que também é a conjunção. Então, a gente vai aqui, ó, vai dizer que o valor verdade da fórmula B é igual a verdadeiro se e somente se o valor verdade da fórmula P ou Q é verdadeiro e o valor verdade da fórmula não P e não Q também é verdadeiro, tá bom? E aí agora a gente tem, a gente pode analisar aí qual que a gente quer começar, qual fórmula que a gente quer destrinchar. A gente quer destrinchar essa aqui primeiro. Deixa eu apagar aqui. A gente quer destrinchar essa fórmula aqui primeiro ou essa fórmula aqui primeiro, tá? Eu vou começar pela conjunção, tá? E depois a gente vai ver que, em geral, é melhor você começar pela conjunção, tá bom? Então, vamos lá. O valor verdade da fórmula não P e não Q vai ser igual a true se e somente se o valor verdade de não P é igual a true e o valor verdade de não Q é igual a true. Tá bom? Beleza. Agora que a gente já destrinchou essa fórmula, vamos destrinchar a disjunção, né? P ou Q. Então, o valor verdade de P ou Q vai ser igual a true se e somente se o valor verdade de P é igual a true e ou, né? Ou o valor verdade de Q é igual a true. E aí a conclusão que a gente tira. A conclusão que a gente vai tirar aqui é que o valor verdade da fórmula B vai ser igual a true se e somente se, né, o valor verdade de não P é igual a true, o valor verdade de não Q é igual a true e o valor verdade de P é igual a true ou o valor verdade de não P é igual a true, o valor verdade de não Q é igual a true e o valor verdade de Q é igual a true. Tá? Essa vírgula que eu estou colocando aqui, você pode entender ela como um E também, tá bom? Muito bem, agora vamos analisar esse cara aqui, né? Bom, esse conjunto de literais aqui é satisfatível, ou seja, não P, não Q e P é um conjunto de literais satisfatível? Não. Por quê? Porque eu tenho um par de literais complementares, não P e P. Logo, esse conjunto não é satisfatível. Então, não vai tornar a minha fórmula B verdadeira. Tá?
Aqui, eu tenho um conjunto de literais satisfatível? Não P, não Q e Q. Também não. Por quê? Porque não Q e Q é um par de literais complementares. Logo, não é satisfatível. Então, esses dois carinhas aqui, ó, não são satisfatíveis, tá? Como eles não são satisfatíveis, a gente não conseguiu encontrar uma interpretação que fizesse com que B fosse verdadeira. Logo, a fórmula B, ela nunca é verdadeira, significa que ela é insatisfatível ou que ela é uma contradição. Então, a gente fez mais uma análise, dessa vez sobre uma fórmula que a gente descobriu que é insatisfatível, tá bom? Então, aqui é a mesma análise que a gente fez, as mesmas descobertas, tá? Agora é o seguinte, tá? Agora é o seguinte, aquela maneira da gente fazer essas análises, né, a maneira que a gente seguiu até agora, foi uma maneira textual. Essa maneira textual ela é meio chata de você ficar fazendo, tá? Você escreve muito e ela meio, enfim, é cheia de texto, não é muito bacana. Existe uma maneira mais simples da gente fazer isso, que é de fato que é o Tableau. Tá? O Tableau ele vai ser uma análise da satisfatibilidade da fórmula, né, usando uma estrutura de árvore. Então vamos analisar aqui como é que a gente vai fazer essa construção. A gente começa sempre com a fórmula original como sendo a raiz da minha árvore. Então essa aqui vai ser a raiz da minha árvore. Tá? E a gente vai fazer a análise igualzinho a gente fez antes. Então, a gente vai procurar o principal operador dessa fórmula, que é a conjunção. Tá? E a gente vai fazer a análise de como que essa fórmula aqui vai ser verdadeira, dado que o valor desse operador aqui tem que resultar em verdadeiro. Tá? Então, vamos lá. Quando é que essa fórmula aqui ela vai ser verdadeira? Quando P for verdadeiro e não Q ou não P forem verdadeiros. Então, a gente simplesmente vai criar um ramo aqui, ó, e vai colocar nesse nó da árvore os carinhas que a gente diz que tem que ser verdadeiros. Então, P e não Q ou não P. Tá? Então, esses dois caras têm que ser verdadeiros. Tá bom? Bom, agora qual é o principal operador de uma das fórmulas que estão aqui nesse conjunto de fórmulas desse nó? Tá? Então, se a gente olhar, só tem uma fórmula aqui, o outro é um átomo, né? Só tem uma fórmula aqui que é o não Q ou o não P. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, a gente tem uma conjunção. Então, a gente vai ter um OU. Quando a gente tem um OU, a gente vai separar esse meu Tableau em dois ramos. Tá? A gente vai repetir o cara que não está sendo analisado agora, que é o P. Então, o P tem que estar aqui. E o P também tem que estar aqui. Tá? E a gente vai analisar essa fórmula. Bom, para que esse OU seja verdadeiro, então, ou o não Q é verdadeiro, então a gente vai colocar ele desse lado, ou o não P é verdadeiro, então a gente vai colocar desse lado aqui. Tá? Existe mais alguma fórmula que não seja um literal para a gente poder analisar? Não. Agora, as folhas da minha árvore, tá? Que são esse carinha aqui e esse carinha aqui, só tem literais. Tá? Então, como tem literais, eu terminei a construção do meu Tableau. Só falta um detalhe. Todas as folhas têm sempre só literais. Tá? Todas as folhas onde eu tenha um par de literais complementares, eu vou colocar um X, representando que aquela folha ali está fechada. Tá? Então, isso aqui, como tem aqui não tem um par de literais, tá? Mas aqui tem. Aqui eu tenho P e não P, é um par de literais complementares. Tá? Então, eu vou colocar um X aqui. Nas folhas onde não tem um par de literais complementares, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, que mostra que essa folha está aberta, tá bom? E aí eu terminei a construção do meu Tableau. Tá? O primeiro passo a gente construir o Tableau, depois a gente vai fazer uma análise. A gente vai ver que se eu tenho um Tableau completo, né, que é esse Tableau que eu acabei de construir, que eu terminei a construção dele, e eu tenho uma das folhas abertas, né, eu tenho um Tableau aberto, que significa que uma das folhas dele é aberta, né? Significa que a fórmula A é satisfatível. Agora, se todas as folhas estiverem fechadas, né, com um X,
significa que a fórmula A é insatisfatível. Tá? Então, construí o tablô para essa fórmula. Aqui tem o mesmo tablô, né? Eu gosto sempre de fazer com vocês no vídeo, mas também, como esses riscos aí que eu faço, eles desaparecem, para ficar no slide já, sempre tem a versão feita também já aqui. Tá? Bom, vamos fazer a mesma coisa agora com essa outra fórmula, né? P ou Q, E não P e não Q. Agora a gente tem uma conjunção aí também como o nosso operador principal, então isso vai gerar um único ramo aqui, que a gente vai construir aqui, né? Bom, então para que essa fórmula seja verdadeira, eu tenho que P ou Q tem que ser verdadeiro e também não P e não Q tem que ser verdadeiro também, tá? Então aqui a gente pode escolher qual das duas fórmulas a gente vai começar a abrir. Então vamos escolher primeiro a conjunção, tá? Como a gente fez no outro exercício. Vamos escolher primeiro a conjunção. Se eu estou fazendo uma conjunção, eu sei que vai gerar um único ramo, tá? Eu vou repetir esse cara aqui, que eu não estou analisando, P ou Q. P ou Q. E aqui eu vou colocar os elementos para que essa fórmula aqui seja verdadeira, ou seja, essa conjunção seja verdadeira. Então, não P tem que ser verdadeiro e também não Q tem que ser verdadeiro. Tá? Agora sobrou para mim, a única fórmula que restou foi P ou Q. Então, P ou Q, eu sei que eu vou ter que abrir dois ramos. Tá? Eu vou repetir aqui os caras que já estavam aqui em cima, que não fazem parte do P ou Q, né? Que é não P, não Q, e aqui também não P, não Q. Bom, para que P ou Q seja verdadeiro, ou P vai ser verdadeiro, ou Q vai ser verdadeiro. Tá? Então agora eu já terminei de construir, quer dizer, quase terminei de construir o meu tablô, né? Porque agora as minhas folhas só têm literais. Tá? Agora eu vou analisar quais folhas têm literais complementares e quais não têm. Então essa folha aqui da esquerda, né, tem um par de literais complementares, ó, não P e P. Então eu vou colocar aqui o quê? Vou fechar essa folha. Fechei a folha. Tá? Já essa folha do lado direito também tem um par de literais complementares, ó, não Q e Q. Também é um par de literais complementares. Então, eu vou fechar essa folha também. Então, repara que nesse tablô eu não tenho nenhuma folha aberta. Quando eu não tenho nenhuma folha aberta, significa que a minha fórmula B ela é insatisfatível. Tá bom? Então, esse é um mecanismo de construção do tablô. Tá? Um detalhe importante aqui é que a gente, nesse passo daqui para cá, ó, nesse passo daqui para cá, a gente decidiu começar com a conjunção. A gente também poderia decidir começar pela disjunção. Então, vamos ver como é que ficaria começando pela disjunção. Aqui é fazendo pela conjunção, né? Eu vou fazer aqui, ó, junto, nesse mesmo carinha aqui, para a gente ver como que ficaria. Então, comecei aqui. Aqui seria a mesma coisa, né? P ou Q, não P e não Q. Só que agora eu vou começar pela disjunção. Então, aqui eu vou ter que separar. Aqui, lembra, do lado aqui, desse meu lado esquerdo, o tablô está sendo feito começando pela conjunção. Aqui eu vou começar pela disjunção. Então, se eu começo pela disjunção, eu tenho que abrir dois ramos aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o não P e não Q aqui desse lado. Não P e não Q, que eu estou repetindo. E aqui também, não P e não Q. Tá? E aí eu vou analisar a disjunção. Então aqui eu vou colocar o P e aqui eu vou colocar o Q. E aí então eu vou fazer a conjunção. Então aqui, ó, vai ficar não P, não Q e P. E aqui vai ficar não P, não Q e Q.
Então repara que e aí aqui embaixo eu vou fechar, né? Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Então repara que esse tablô ficou maior do que o tablô da esquerda, tá? Por quê? Porque normalmente é preferível você começar pela conjunção. Porque se você começa pela disjunção, você tem que repetir a conjunção dos dois lados e aí acaba atrapalhando as coisas, tá? Então, idealmente, isso é uma heurística, né? De se você for fazer o tablô, idealmente você sempre tenta fazer as conjunções antes das disjunções. Na verdade, são as fórmulas conjuntivas, né? Antes das fórmulas disjuntivas. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, foi o que eu acabei de falar. Bom, então, se você faz a análise, se você faz a montagem do tablô, você repara que, basicamente, você, em algumas situações, vai ter operadores, né, que vão te levar a um único nó do seu tablô, ou seja, você vai gerar um único nó do seu tablô, como era o caso da conjunção, e alguns operadores vão te levar à ramificação da sua árvore, ou seja, você vai ter que criar dois nós no seu tablô, tá? As fórmulas onde a gente não precisa criar dois nós, a gente não ramifica o tablô, são chamadas de alfa-fórmulas. A gente pode classificar elas como alfa-fórmulas. E as fórmulas onde a gente ramifica o nosso tablô, a gente vai chamar de fórmulas beta, ou beta-fórmulas, tá? Então, nessa tabelinha aí, a gente tem as fórmulas, né, que são as alfa, e do lado direito a gente tem as fórmulas que são as fórmulas beta, tá? Então, a alfa, por exemplo, a dupla negação, né? A dupla negação vai ser uma fórmula alfa, tá? Vai ser uma fórmula alfa. Por quê? Porque quando eu faço a dupla negação, eu basicamente tenho a fórmula A1 como resultado, né? Então, se eu tiver uma dupla negação aqui da minha fórmula A no meu tablô, eu vou resultar isso aqui no A, tá? Então, eu não tive que ramificar, portanto, é uma fórmula alfa, tá? A própria conjunção, como a gente já viu, é uma fórmula alfa, né? Aqui está a conjunção. O não A1 ou A2 também é uma fórmula alfa. Por quê? Porque a gente sabe que essa fórmula aqui, né? O não A1 ou A2, a gente sabe que essa fórmula aqui é semanticamente equivalente à fórmula não A1 e não A2. Então, na prática, essa fórmula aqui, ela é uma conjunção e, portanto, também é uma fórmula alfa, tá? Deixa eu fazer aqui, apagar. A de baixo ali, ó, não A1, então A2, tá? Não A1, então A2. A gente sabe que a fórmula A1, então A2, é semanticamente equivalente ao quê? A não A1 ou A2. Então, essa fórmula aqui, A1, então A2, é semanticamente equivalente a não A1 ou A2. Então, como eu estou fazendo o não desse cara aqui, é semanticamente equivalente ao não desse cara aqui. E o não desse cara aqui é semanticamente equivalente ao não A1 e não A2. E isso aqui é semanticamente equivalente a A1 e não A2. Portanto, é uma conjunção, né? E aí o que eu vou ter dessa conjunção, se eu tiver esse caso, é que eu vou formar um ramo contendo o A1, né? O A1, e o outro ramo contendo o não A2, conforme está aqui desse lado aqui, ó. O A1 e o não A2, tá? E também a mesma coisa acontece para a equivalência ali, né? Para essa fórmula de equivalência, tá?
A1 sei somente ser A2, tá? Por quê? Porque essa fórmula aqui, A1 sei somente ser A2, é semanticamente equivalente a A1, então A2, e A2, então A1. Então também é uma conjunção, e no primeiro ramo eu vou ter, eu vou ter essas, eu falei, essa de cima eu falei, no primeiro ramo vai estar 1, no segundo ramo vai estar não A2, né? Mas na verdade o A1 e o não A2 vão estar no mesmo ramo, assim como o A1 então A2 e o A2 então A1 vão estar no mesmo ramo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver A1 sei somente ser A2 na minha fórmula, na hora que eu for fazer o meu tablô, o resultado disso vai ser o quê? A1, então A2, vírgula, A2, então A1. Tá? A mesma coisa ali, ó, se eu tiver o não A1, então A2 na minha fórmula, quando eu for construir o tablô, o resultado disso vai ser o quê? A1, vírgula, não A2 no meu tablô. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, é o que ele está dizendo aqui embaixo. Ó, as fórmulas do tipo alfa, elas não geram ramificações. Já as fórmulas do tipo beta geram ramificações. Então, o não B1 e B2 é semanticamente equivalente a não B1 ou não B2. Então, nesse caso, eu vou ter um ramo com não B1 e um ramo com não B2. O B1 ou B2, obviamente, gera ramificação, como a gente já viu, né? O B1, então B2, também gera ramificação, porque como a gente já viu, essa fórmula aqui é semanticamente equivalente a não B1 ou B2, né? Então ela vai gerar um ramo onde o primeiro ramo é não B1 e o outro ramo é B2. Essa fórmula aqui também é do tipo beta, porque a gente já viu que o B1 sei somente ser B2 é semanticamente equivalente a uma conjunção, né? E aí então, quando eu faço um não disso, o resultado é que vai ser não B1 então B2 ou não B2 então B1. Então eu vou criar um ramo com não B1 então B2, como está aqui, e um outro ramo com não B2 então B1, como está aqui desse lado. Tá? A1 só e somente sei somente ser A2 também aqui está errado, tá? Na verdade, esse cara aqui não é uma fórmula beta. Esse slide aqui tem esse errinho. Tá? Então, esse cara aqui não é daqui. Não é daqui. Tá bom? Esse cara aqui foi copiado num Ctrl+C, Ctrl+V e acabou entrando ali. Certo? Muito bem. Então, pessoal, aqui está o algoritmo, né, para construir o tablô. A gente pode criar um programa que constrói o tablô. Tá? Enfim, esse algoritmo vai ter como entrada uma fórmula da lógica proposicional e vai ter como saída um tablô semântico T para essa fórmula da lógica proposicional, onde todas as folhas estão marcadas, ou como fechadas, ou como abertas. Tá? Eu não vou ficar lendo esse algoritmo, ele está no slide para vocês depois darem uma analisada, tá? Mas ele é basicamente o processo que a gente fez aqui nos exemplos, só que num formato algorítmico. Então a gente pode pegar esse algoritmo e tentar implementar ele em alguma linguagem de programação. Tá certo? Beleza. Bom, uma coisa importante é que até esse momento a gente basicamente conseguiu desenvolver um algoritmo, né, que consegue me dizer que basicamente vai resultar num tablô onde eu tenho folhas fechadas ou folhas abertas, mas a gente não estabeleceu uma relação semântica efetiva, de maneira formal, entre esse algoritmo da construção do tablô semântico e a fórmula, né? A fórmula A para qual aquele tablô se presta, é um processo de decisão. Então a definição 16 diz o seguinte, olha, um tablô cuja construção termina é um tablô completo. Tá? Então, a definição, toda vez que a gente tem um tablô que a gente terminou a construção dele, a gente vai dizer que aquele tablô é um tablô completo. Tá? Segunda definição 17.
O tablô completo é dito fechado se todas as suas folhas são marcadas como fechadas, ou é dito como aberto se alguma das folhas dele for aberta, tá bom? E aí a gente tem o teorema 14, que vai dizer o seguinte, olha, a construção do tablô para qualquer fórmula alfa termina, tá? Então a gente sempre tem um algoritmo, se a gente criar um programa com aquele algoritmo, aquele programa vai terminar em algum momento, ele vai cuspir para a gente um tablô em algum momento, tá? Então quando essa construção terminar, todas as folhas ou vão estar marcadas como X, ou seja, fechada, ou como esse símbolozinho mostrando que ela está aberta, tá bom? Então é garantido pelo teorema 14, eu não vou provar aqui, mas é possível provar que aquele teorema, que aquele algoritmo que a gente viu ali no outro slide, ele sempre termina, e ele termina com todas as folhas marcadas, sejam marcadas como fechadas ou marcadas como abertas. Beleza? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, e aí eu vou continuar num próximo vídeo, onde a gente vai discutir questões a respeito da solidez e da completude do tablô semântico, tá bom? Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Um abraço.